Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Como o pastor falou, né? Quando a gente vai pregar, acontecem muitas coisas. No meu serviço está sendo bem. Já são 3 dias que estão me elogiando, né? Já são 3 dias. Então tudo bem dentro de casa entre eu e a minha querida esposa. Né? Algumas coisas aconteceram que eu tive que socorrer um rapaz que arrancou o portão na unha, conseguiu derrubar no pé. Aí eu fui parar no hospital com ele. Aí já começou aí, correr com isso. Mas com a glória de Deus foi tudo bem, a segunda foi boa. Triste um pouquinho, porque na quarta-feira fez um mês que a minha irmã se foi. Foi um dia muito ruim, né? Querendo ou não, a gente sente falta ainda. E é muito recente, né? E a gente sente falta. E amanhã tem um chá de bebê dos netos dela, que são gêmeos. E a gente vai para lá. Vai ser difícil, porque ela não vai estar lá. A família toda vai estar reunida e ela não vai estar lá, né? Então vai ser um pouquinho triste, mas Deus sabe o que faz, né? Se Deus recolheu ela, porque estava na hora e Deus está num bom lugar, né? Junto com ele, né? Amém? Eu só vou dar a bênção porque eu ia falar na minha ministração, né? Começou com a palavra, aí a bispa veio com essa. Eu só vou dar uma boa noite, muito obrigado. E foi embora, né? Boa noite. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aos pastores por terem me convidado para vir pregar na igreja, na sua igreja. Muito obrigado. Uma palavra bem que todo mundo já sabe. Que teve um pastor que já pregou, foi o pastor Fábio, que se chama lá em Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos meus filhos de Israel: Eu sou, me envio a vós. Pode se assentar. Aqui, no começo da história, né, no começo do versículo, desde do primeiro até o versículo 22, fala que Moisés, ele foi fugido, né? Ele matou um soldado, ele é egípcio, matou um soldado egípcio. Ele foi fugido para outra cidade. E lá, ele conheceu Jetro, né? Aí conheceu Jetro, lá se casou com uma filha dele e começou a fazer sua família. E ele foi para o campo levar suas ovelhas. Aqui já Deus é tão bonito, tão perfeito, que aqui nesses versículos ele já fala que Moisés foi no Monte Horebe, né? Onde Deus fala: tira as sandálias, que ela era, né, uma terra santa. Aí ele tirou as sandálias. E se você parar para pensar, o Monte Horebe é um deserto. Deserto tem o quê? Só areia, né? Só terra. E lá tinha uma sarça. E se você parar para pensar, como pode uma sarça no deserto? Se o deserto não tem água, não tem nada, é só sol. Para você ver como Deus é perfeito. Como Deus está mostrando a sarça, que você não precisa de ninguém, só precisa dele. Porque ali já está mostrando pela sarça, que a sarça ser criada no deserto, ele já está mostrando que você não precisa de ninguém, você precisa só dele. É ele que te sustenta, porque ele estava sustentando, é ele que sustenta a sarça. E nisso Deus se mostrou para Moisés na sarça, onde pegou fogo, né? E começou a falar com Moisés. Para os dias de hoje, vamos para os dias de hoje. Será que você está preparado para
para Deus mandar você fazer uma missão, vocês estão preparados? Para falar, Deus mostrar para vocês, falar, ó, vocês orar no seu quarto, em qualquer lugar, Deus fala assim, ó, vai lá fazer isso. Vocês estão preparados? Porque aqui Moisés, ele ficou meio assim. Mas Deus falou com ele. Deus falou com ele, vai lá. E eu ouvi o clamor dos israelitas, né? E subiu até o céu. Então agora você vai lá e tira ele. Aqui, e mais ainda, você vai aprendendo que Moisés já começou, que ele começou a ser profeta do Senhor. Né? Eu já tive a oportunidade de falar que a intimidade com Deus. E aqui, Moisés já começou a intimidade com ele. Que já apareceu para Moisés. Como apareceu para Jacó, como apareceu para Abraão, né? Isso chama de intimidade com Deus. Eles eram santos, eles oravam. Querendo ou não, eles oravam para Deus. Né? E lá ele mandou Moisés para o Egito. E Moisés com medo. Senhor, é para ir mesmo? Eu falei, é para ir. Vai lá e liberta meu povo. Ele está cativo. Né? Aqui no 15, vai falar assim, Deus, mais a Moisés assim dirá, filho de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou em vós de meu nome, e ter na mente, assim o lembrarão de mim como geração em geração. Porque Moisés perguntou, quem és tu na sarça pegando fogo? Aí Deus respondeu, eu sou. Aqui ele fala, eu sou. Eu sou. Você pode falar, tem vários nomes, né? Tem Jeová, El Shaddai. Então, tem vários nomes, mas só que Deus não falou que ele era. Ele só falou, eu sou. E eu estou te enviando para você libertar o meu povo. Mas só que os israelitas, eles ficaram meio assim, né? Eu sou. Mas aí Deus mandou ele falar para o povo. Fala para o meu povo que eu sou o Deus de Jacó, de Isaque, né? Aí Moisés foi. Moisés foi até o Egito. Lá começou a sua saga com o chefe de lá, né? Que é o faraó. O faraó não queria deixar o povo sair. Mas Deus é Deus, né? Ninguém pode contra Deus. Quando Deus ele fala, ele cumpre. Quando Deus ele fala, pode contar o que acontece. Né? E aqui, a gente aprendendo com Moisés, assim, as lições dele, né? Desde o começo de Êxodo, a intimidade que Moisés teve com Deus era tão linda. Olha só, Moisés foi pastorear ovelhas e Deus falou com ele. Davi era o quê? Para ser rei, o segundo coração de Deus era pastor de ovelhas. José foi para o Egito, ele era o quê? Escravo. Pastor de ovelha. José era pastor de ovelha, não era escravo. Foi para o Egito como escravo. Então, mas os irmãos dele fez ele como escravo. E ele foi o quê? Foi abençoado por Deus. Mas por quê? A história de Josué, ele nunca se desviou das coisas de Deus. Sempre nas coisas de Deus. Como quando ele foi para Faraó, falou, você não vai ajoelhar? Ele falou assim, que não ajoelha é para homem. Tá certo. A gente só tem que ajoelhar para Deus. Eu quero que Deus está falando aqui para a gente ajoelhar, aclamar a Deus. A gente está precisando, como Deus mandou Josué libertar o povo que estava lá no Egito, Deus está mandando a gente, Moisés, tirar o povo
estava lá no Egito, Deus está mandando a gente também ir nesse mundo aí, tirar esse povo que está perdido. Deus está mandando a gente fazer o ir de levar o Evangelho. A gente não pode ficar parado, sentado aqui não. Está muito bem ficar sentado, um tomando chuva, não tomando sol. Mas e lá fora como é que está? Vai ter um tempo que não vai ter igreja. E aí, eles vão procurar a igreja, a gente vai estar onde? Vai ter um tempo que a gente não vai poder falar em Deus. E aí? O que a gente fez? Quando a gente subir e falar com ele, ele fala: o que vocês fizeram? Eu te dei, eu nomeei pastores para ensinar vocês. Eu inventei, querendo ou não, tudo é Deus, a escola bíblica para vocês aprenderem. E aí? Vocês aprenderam o quê? Deixaram o meu povo parecer? Né? Deus fala. Se você parar, se você orar para Deus, em firme, em jejum, em oração, Ele fala com você. Aqui eu já falei, né? Quando eu fiquei enfermo, eu fechei a porta do meu quarto e orei para Deus quando eu fiquei. Foi aí que eu aprendi. Falei assim, pô, só depende de mim. É a minha oração que salva. É a minha oração que vai salvar a minha família. É a minha oração que vai salvar esse povo que está precisando. Aí fora, jogado, né? Então, aqui fala que Moisés ficou abismado, né? Que a sarça pegou no fogo. E Deus falando com ele, né? No 16, ele vai falar: vai, ajunta nações de Israel e dizem que o Senhor teu Deus, vosso pai de Abraão e de Isaac e Jacó, levante e vós tem visitado e visto os que vós feito no Egito. Mas aqui está falando que eles clamaram ao Senhor. Eles pediram ao Senhor misericórdia. E o Senhor ouviu. Ele demora, mas Ele ouve. Ele ouve a nossa clamação. Mas às vezes ele ouve, mas Ele quer ver até onde você vai. Né? Será que Ele fala assim, será que o meu filho ele vai esperar em mim? Ou Ele vai tomar conta na frente? Será que Ele vai esperar que eu faça na vida dele tudo que eu tenho prometido? Ou Ele vai querer entrar na frente de mim? Então Deus, tudo Ele olha. Não adianta você querer olhar. Não adianta você botar as coisas na frente nele, não. Não adianta você querer fazer as coisas sem Ele. Nada vai acontecer. Sem Ele, a gente não é nada. Sem Deus, a gente não é nada. Sem Deus, a gente não vai para frente. Ele tem que, como eu falei, o pastor Eduardo, né, pastor Eduardo? O pastor Eduardo falou: como é que você está? Eu falei assim: estamos caminhando. Deus está abrindo o caminho e a gente está indo atrás. E é isso que a gente tem que saber. Né? Aqui no 17, né, ele vai falar assim: portanto, eu disse, se fosse, falasse e subir até aflições do Egito e da terra, do Cananeu e do Beteu e do Amorreu e do Perizeu e ouve o do Jebuseu, em uma terra que manda leite e mel. Aqui Deus estava tirando eles para mandar numa terra onde manda leite e mel. É para onde que a gente vai. A gente vai para um lugar que não vai ter dor, não vai ter aflição, só vai ter paz. Vai ter oração todo dia. Olha que beleza. Tem hora que eu falo para Deus: Deus, me leva para esse lugar. Porque tem hora que a gente senta e fala assim: eu não estou aguentando mais. Senhor, me leva para esse lugar onde vai ter leite e mel. Me leva para os seus braços. Mas Ele sabe que a gente tem mais coisa para fazer. Né? Como Ele me trouxe até aqui,
colocou na igreja, né, é porque Ele tem um propósito na minha vida. Né? E eu quero mostrar para a minha família como é bom estar com Deus. Como é bom você ouvir a palavra de Deus. Como é bom você servir a Deus. Porque depois que eu comecei a servir a Deus, na minha vida tudo mudou. A graça do Senhor, tudo mudou. Né? Então, assim a gente vê essa passagem de Moisés, a gente aprende muito como Deus fala com a gente. Né? A gente fica muito despercebido. O que o Deus fala. Aqui também, se você parar para pensar, Deus fala com qualquer um. Pode ser ter cargo nenhum na igreja. E Deus manda falar. Aí que você tem que ouvir. Às vezes as pessoas falam e a gente não dá ouvido. A gente pensa, está falando demais. Ele não sabe o que está falando, não. Às vezes Deus manda alguém falar aqui, a gente vira as costas. A gente pensa falando assim, está falando demais. Ele está pregando porque ele não está vivendo. Mas não sabe o que a pessoa passou. Não sabe o que Deus está fazendo na vida dele. Apontar o dedo e julgar é fácil. Mas servir a Deus, ninguém quer não. Às vezes, a gente ouve palavras duras, né? E quer sair da igreja. Eu não vou ficar mais não. Aquela igreja ataca muita gente. Aquele irmão ali, não sei o quê. Eu acho que se você olhar para Deus e parar de orar para os lados, você vai ver como Deus vai fazer na sua vida. Não adianta você ouvir uma coisa ali, uma confusão na igreja. Toda a igreja tem confusão. Você ouvir uma confusão na igreja e fala assim, não vou mais ali não. Porque ali é tudo bagunçado. Mas se teve confusão, é porque Deus permitiu. É porque Deus mostrou que tinha alguma coisa de errado. Deus falou. Né? Se teve confusão, é porque Deus... A confusão não é de Deus. Mas se teve, porque tem alguma coisa de errado. Então as pessoas olham e saem da igreja. Não olham para o irmão. A gente não tem que olhar para o irmão, a gente tem que olhar para Deus. Assim, olhar para frente. Não olhar para os lados, nem para o outro. Olhar para o alto. E pedir misericórdia a Ele. Pedir oração para o irmão. Eu me senti ali, eu estava sentado ali. Eu não sei se o pastor Marcelo ele pode, mas Deus mandou falar para o pastor Marcelo para o senhor vir de quarta-feira aqui para a gente orar para o senhor. Se o senhor puder. Às quarta-feiras o senhor vem aqui e a gente orar para o senhor. Eu sentado ali, olhando para o senhor, e Deus falou assim: manda ele vir de quarta-feira, se ele puder. A gente não pode vir, nem com força, nem com violência. Mas se o senhor puder vir, a gente orar para o senhor, o senhor esteja bem-vindo, a gente orar para o senhor. E ali sentado, e Deus falando no meu ouvido. E eu ali olhando para o Júnior, eu vi a criança no braço do Júnior. Eu vi uma criança ali olhando para o Júnior e eu olhei a criança no braço do Júnior. Eu falei, senhor, será que está vindo uma mocinha aí para agradecer o nome do Senhor Jesus? Então, eu falo, igreja, não perde o foco em Jesus, não. Não perde o foco em Deus, não. Permaneça na palavra. Não deixa as coisas entrarem no seu coração. Não deixa o mundo entrar na sua mente, não. Porque se você dá brecha, ele entra. Se você dá uma brechinha assim, o mundo entra na sua cabeça. E quando ele entra, aí é difícil. Se você não for forte, você consegue. Agora, se você não for fraco, você não consegue sair. Então, eu falo para vocês aqui,
Eu aprendi nessa passagem de Moisés, eu aprendi muito como Deus trabalha, como Deus fala. Em cada começo de êxito, do começo até o fim, como Deus fala. Como Deus, Ele mostra o que Ele vai fazer na nossa vida. O que Deus Ele é capaz de fazer na nossa vida. Mas só que a gente tem que crer a Ele. Né? A gente tem que clamar a Ele. Pedir misericórdia a Ele. Acordar todo dia e agradecer. Senhor, muito obrigado. O Senhor está me respirando. Senhor, muito obrigado por ter minha família. Senhor, muito obrigado pelos meus filhos. Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho. Senhor, obrigado por tudo. É isso. É isso que a gente precisa mais. Agradecer ao Senhor. Né? E nessas passagens de Êxodo, Deus ele vai falando. Ele vai falando. O que Ele fez com o Egito, né? Que a história fala, as 7 pragas que Ele mandou. Mas por quê? Porque o faraó ele judiou muito dos judeus. Né? Ele fez coisas com os judeus que absurda. Mas Deus ele ficou o quê? Parado. E Deus eu acho que ele deixou ele perceber que ele é Deus. Às vezes a gente passa por momentos difíceis. Aí você pergunta, Senhor, o Senhor não está no comando? O Senhor está, mas Ele está olhando. Ele está vendo até onde você vai. Se você vai desviar do caminho, se você vai desistir. Ele não te dá um fardo para você não aguentar. Ele te dá um fardo para você aguentar. Para você até onde você vai. A gente passa por muitas coisas, mas é tudo permissão dele. Eu já passei por muitas coisas, mesmo assim eu não desisti. Estou aqui. Né? Estou aqui firme. Eu não vou desistir. Porque eu sei que o que Ele prometeu, Ele vai me dar. Mas só que eu tenho que esperar dele. Eu não posso ir na frente. Eu tenho que ser igual Moisés fez aqui. Ele falar comigo. Falar, sua bênção está chegando. Acalma. Não seja aflito. Clama a mim. E isso eu espero dele. Eu não vou andar na frente. A gente tem que andar esperando o que Ele tem que mandar para a gente. Então, aqui fala que Moisés fez tudo o que Deus mandou. Até que ele errou no lugar da pedra. Onde Deus fala que ele não ia entrar, né, na terra que Ele prometeu. E onde Moisés, né, o Josué foi, né, tomou conta de tudo. Josué, eu acho que Josué conseguiu colocar ele o povo, né, assentar o povo. E ele não, pelo menos uma coisinha pequena, Moisés não conseguiu. Por isso que eu falo para você que a gente tem que ver o que a gente fala, prestar atenção no que a gente fala, às vezes prestar atenção no que a gente faz, às vezes a gente pensa que não, mas Deus está olhando, Deus está ali, ó, te observando os seus pensamentos, o que você vai fazer? E Moisés, uma farinha que ele teve, ele não entrou na terra. Esse dia eu estava vendo, faz tempo, né? E eu estava vendo que coisa ruim, ele veio atrás do corpo de Moisés, para envergonhar Deus. Mas, mal sabe ele que Deus já tinha recolhido Moisés. Ele queria que parecesse o corpo de Moisés. Mas ele não conseguiu. Porque Deus já tinha recolhido Moisés. Porque Moisés ele falhou, mas Deus perdoou. Quando a gente falha e pede perdão verdadeiramente, Deus ele perdoa. Mas ele fala, não peques mais. Jesus fez o quê? Para aquele curou, para aquele aleijado, não peques mais. E mesmo assim ele fala, ele pecou. Ele foi também crucificado. Então, aqui a gente aprende
A gente ouvir mais Deus, ouvir a palavra de Deus, confiar em Deus, falar com Deus, né? Ajoelhar, orar, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor para sua família vir para a igreja, para os seus filhos vir para a igreja, para o seu vizinho vir para a igreja. A gente tem que ir, isso é pedir isso. A gente não pode ir lá fora levar o evangelho, mas a gente orando por eles, quem sabe Deus alcança eles. Quem sabe Deus mostra para eles. Fala assim, nossa, Deus falou comigo, eu acho que eu vou na igreja. Então é isso que a gente está precisando. A gente está precisando clamar mais, orar mais, pedir ao Senhor misericórdia com esse povo que está aí fora, para eles terem salvação. A gente está aqui dentro, mas a gente não está salvo ainda não. A gente não está salvo ainda. Porque querendo ou não, a gente é falho. Né? A gente é falho, então a gente não está salvo. Mas a gente tem que mostrar para o povo lá de fora a salvação. Mostrar para o povo lá de fora como é bom a palavra de Deus. Mostrar para o povo lá de fora que sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não vai para frente. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade. Foi até aqui que Deus me deu. Né? Me desculpe algumas falhas, né? Porque estou aprendendo e cada dia mais estou aprendendo, né? E eu escolhi um louvor para a missionária Jéssica louvar no final agora da minha ministração e agradeço a oportunidade.